Eu sou a Flávia, a professora Flávia Cristina, e hoje estamos aqui em mais um episódio do podcast 40 Passos. Eu e meu amigo Felipe aqui, olha lá! Fala, galera, tudo bem com vocês? Qual que é a câmera que eu olho? Essa aqui? Essa daqui, muito essa daqui, bom. E aí, tudo bem? Tudo certinho? Vamos lá falar de direito administrativo, a melhor disciplina do ramo do direito? Verdade, olha, direito administrativo... Eu não sei por que as pessoas não escolhem administrativo na segunda fase. Eu também não sei, é um ranço, eu não sei. Eu não sei por quê, porque, olha, administrativo, vou dizer para você, administrativo talvez seja a matéria com o menor número de temas. Sabe aquela história? Porque é sempre a mesma história, né? É agentes públicos, é licitação, é serviços públicos, é sempre mais ou menos a mesma história. Não sei porque o pessoal não faz administrativo na segunda fase. E tem cara. Tudo a ver com o dia a dia da galera. Tem tudo a ver com o dia a dia da galera. Ó, Tudo a ver. Administrativo, primeira fase. 5 questões. Eram 6. Éramos seis, exatamente. A novela do SBT. Novela. Aí entraram as novas disciplinas. E aí diminuíram de 6 para 5 questões. O que ainda é um número bom, né? Sim. Eu acho razoável. bom, eu acho razoável. que é algo para se considerar. Sem dúvida. É uma das disciplinas com o maior número de questões. Então é algo que realmente o candidato tem que dar uma atenção para o administrativo, né? Eu acho que tem que dar uma atenção. Felipe, quais são os temas que mais caem de administrativo na primeira fase? Você lembra aí? Lembro. Nossa, na ponta da língua. Manda bala. Tem licitações, né? Vem aí agora uma crescente do examinador querendo colocar perguntas da nova lei. Não, porque o engraçado é que assim, né? Quando veio a nova lei de licitações, né, em 2021, aí o examinador ele estava meio reticente, não sabia se ia colocar ou não. Aí o que ele fazia? Quando ele queria colocar a questão de licitação, ele falava da 13.303, aquela das empresas públicas, sociedades de economia mista. Então ele falava dessa lei, né? Exato. Ele estava evitando. Por quê? Porque a gente viveu uma fase aí que estavam as duas leis, né? Tinha a 8666 e a 14133. Cara, aí era demais, né? Não, e o pior, Flávia, é que com essa mudança, o que eu reparei assim de alguns alunos, que eu achei que tipo ia comemorar, né, pela saída da 8666. Teve gente que falou assim: agora mudou de novo? Agora que eu sabia de cor e salteado a lei do capeta e agora não vai ter mais nada disso? Pior é que é verdade. E o pessoal, eu falei, caramba, pensei que vocês iam vibrar. Teve gente que lamentou. Eu falei, calma. Mas é que eu acho porque a 14133, ela é mais complexa, ela é mais cheia de detalhes. Sim. Né? Agora sim, ó, licitações. Eu acho que dentro do tema licitações, caindo, e isso aconteceu na segunda fase agora, acabou na segunda fase, mas isso deve repercutir na primeira também, eu acredito que vai ser sempre, ou pelo menos durante um bom tempo, texto de lei. Verdade. E o examinador gosta disso porque dá tranquilidade para ele de que uma questão não vai ser... Que não vai ter recurso. Não vai ter. Não vai ter recurso. Então, para ele é bom. Até mesmo porque, ó, ela acabou de, vamos dizer assim, sair do forno. Não tem jurisprudência. Não tem, zero. Não tem jurisprudência. Os livros de direito administrativo que falam da nova lei, eu percebo que é mais ou menos assim, o escritor, ele mais ou menos, ele junta, né? Ele meio que pega os artigos, os dispositivos da lei e meio que organiza, né? Porque não tem muito o que fazer na 14133. Não tem. Se por um lado é texto de lei, isso é bom, por outro lado é ruim, porque é uma lei cheia de detalhes, né? Mas tem que dar atenção. Ó, dentro de licitações, um assunto que eu acho interessante, que se o aluno quiser, né, focar, uma coisa que eu acho legal é, primeiro, aquela história das exceções ao dever de licitar, né? Sim. Porque assim, como é que é essa história? Só lembrando, ó, quando qualquer ente, vamos dizer assim, da administração pública, e mesmo particulares, em que há dinheiro público, antes de contratar com terceiros, tem que fazer licitação. É a ideia regra, é essa, é a né? regra. Tem dinheiro público na jogada, vai contratar com terceiros, e contratar com terceiros para qualquer coisa, para comprar, para vender, para doar, direto. Aí tem que fazer esse procedimento que é licitação. Beleza? Tá bom. Então, quando eles contratam diretamente, são as exceções ao dever de licitar. Né? Então, esse é um tema que eu acho assim, legal, dentre os muitos que podem cair na lei de licitações. Né? Muita coisa pode cair. Nossa, tem ali, por exemplo, uma peculiaridade que agora ficou mais expresso na 14133 de contratos de pagamento rápido, pronto. Né? Tá vendo? Ele tem ali uma limitação de R$10.000. Pô, R$10.000 para mim vai fazer uma baita diferença. Mas para administração, para administração, dinheiro não. de pinga. O legislador falou
falou, não, ó, nesses aspectos de compras de pronto pagamento, até R$10.000 está liberado, não precisa licitar. Administração não precisa contrato, não precisa nem formalizar expressamente um contrato. Você pode fazer até de boca, né? É uma exceção, via de regra, contratos administrativos previstos na 14133 também, eles podem ali ser fixados ali, via de regra, por escrito, é uma coisa solene. Claro. Mas até R$10.000 um pagamento rápido, também. É dia de pinga para administração. Tranquilo, né? Artigo acho que 95, parágrafo 2º, tem umas peculiaridades assim. Né? Outro tema, assim, primeira fase que o examinador gosta bastante, que a gente pode... um tema que eu acho interessante e que, assim, tá bombando, primeira, segunda... Improbidade, né? Improbidade é o assunto do momento, né? Infelizmente, né? Porque imagina se acontece aqui no Brasil. Isso não existe, né? Improbidade administrativa é um tema... Que é da Suécia. Da Suécia. Só lá. Não, pior é que assim, se você quer exemplos de improbidade, é só você ler na internet, abre lá uma página, né? E você vai ver casos e casos. Você pode tentar enquadrar, né? Você pode tentar enquadrar uma situação que você lê ali e enquadra na improbidade administrativa, né? Exato. Lei 8429... De 92. De 92, isso. É a LIA, né? Para os íntimos, Lei de Improbidade Administrativa. Isso, a Dona Lia. Dona Lia, né? Isso despenca, viu? Isso é um assunto que despenca na primeira fase. Aí tivemos muitas alterações, né? A 14.230 alterou muito a 8429. Mexeu bastante. Nossa, e mexeu bastante. Aí o pessoal às vezes me pergunta, revogou? Não revogou, mas até poderia ter revogado, né? É engraçado que é uma situação que a galera vira e mexe e pergunta, mas Felipe, eu vou procurar na 8429 ou na 14.230? Cara, continua sendo 8. Continua na 8429. Mas ela foi ali, se você for pegar no site do Planalto, você vai ver ali, alterado pela Lei 14.230. É isso. É isso aí, né? é isso aí. Mas continua na boa e velha Lia. Na boa, a Dona Lia tá lá. Lembrando, improbidade agora, nas 3 modalidades, só dolo, né? Só dolo. Só dolo. Só dolo, culpa, acabou. Não existe mais. Se o cara for imprudente, imperito, negligente, seja o que for, toda essa historinha, essa ladainha que o examinador às vezes coloca ali para caracterizar o elemento culpa, já está fora da caracterização do ato ímprobo. Tem que ter dolo. Falou em algum aspecto de culpa, já esquece, não está falando de improbidade. Verdade. E aquela história também de que pessoa jurídica agora também responde por improbidade, né? Exato. Já tinha a lei anticorrupção, já mas tinha. Agora ficou uma situação muito mais efetiva para evitar qualquer tipo de interpretação nesse sentido. Então, a pessoa jurídica também pode vir a cometer. Meu pai, bem interessante isso mesmo. A lei de improbidade foi bastante alterada, muita coisa mudou, aquela história de prescrição, né? Era uma pegadinha clássica, era uma pegadinha clássica de improbidade. Falava de prescrição, aí tinha lá um dispositivo, era o artigo 23, ainda é o 23, começa lá, mas falava assim, que o prazo era normalmente 5 anos, tinha lá algumas variações e tal, mas começava a contar após o término do mandato, né? Exato. E aí começava assim, agora mudou, cara, mudou completamente, né? E é engraçado que o examinador vira e mexe gosta de fazer essa perguntinha com relação ao tempo, né? Gosta. É 5 anos, porque todo mundo vai ver alguma coisa. Não, é 5 anos. 5 anos. Você joga. Na dúvida, 5 anos, né? Então acho que ele ainda pensa que a galera tá nessa vibe. 5 anos. E aí ele meteu 8 anos agora. E aí ele colocou várias situações. Ele emputeceu e falou assim, agora vou mudar, vou colocar 8 anos. Eu não sei, eu acho que o cara pegou, acordou. Não tirou 8 anos, né, cara? Eu sei lá de onde eles pegam os números assim, né? Eu botou 8 anos. Eu fiquei procurando, mas 8, cara. Tão bom falar 5, você combinava com tantos outros prazos prescricionais. Na dúvida, 5. Agora não dá mais, né? Não dá mais para fazer né, um mnemônico, alguma coisa. Aí quem que se ferra é a gente. Vai explicar em aula, para dar um negócio mais mastigado. Aí fala, não, agora não dá para fazer um mnemônicozinho. Mas você sabe, assim, que às vezes eu converso com o pessoal e eu sempre digo assim, direito administrativo, né? Às vezes o pessoal não gosta muito, né? O pessoal, assim, é engraçado. O pessoal não tem essa, vamos dizer assim... É que acho que não tem, porque não pensou nessa forma, e nós vamos falar agora uma forma legal de você introduzir o direito administrativo na sua vida. O pessoal acha que não tem muita intimidade, porque é direito público e tal. Pelo contrário. Você se relaciona mais com a administração pública, eu tenho certeza, do que com o seu marido,
do que com a sua esposa, seu namorado. É, não é? É o tempo todo com a administração pública. Verdade. É o tempo todo. Porque assim, ó, você levanta. Tá, vou levantar, vou tomar banho antes do trabalho. Aí você vai lá, abre a torneira. Você não pensa, deveria, mas você não pensa assim, ó. Vai começar a prestação de serviços públicos, né? Agora vamos abrir. Aqui, muito provavelmente, nós temos uma concessionária que, antes de celebrar esse contrato de concessão, foi necessário fazer licitação. Licitação na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo. E assim você vai, né? E aí temos, provavelmente, aqui, nós temos uma autarquia especial, uma agência reguladora, tomando conta. Mas veja, olha quanta coisa. É real, né? É real. Olha quanta coisa de direito administrativo a gente acabou de falar, com o simples abrir da torneira do chuveiro, né? Exato. Mas é o tempo todo assim. Flávio, eu lembro de uma situação quando eu era molequinho, né? Tava lá no Se banco... eu falar a minha situação quando eu era molequinha, lá a Primeira Guerra, né? Não, eu tava no banco de trás, quer dizer, não era tão molequinho, eu já tava estudando direito, já tava na faculdade. Opa! Né? Então, eu tava com aquele ímpeto, né? Acho que se tivesse redes sociais, eu teria colocado Direito 2/10, né? O pessoal faz e fala, acha que, nossa, tô arrasando. Mas eu tava nessa vibe aí mesmo. E aí, o que aconteceu? Meu pai tava dirigindo, né? Eu tava lá no banco de trás. Aí eu bati o olho no meu pai, e o meu pai estava com uma mania de ficar coçando, acho que era uma espinha que ele tinha aqui. Então, imagina você dirigindo assim, ó. Cara, era o cruzamento da Oscar Americano com a Avenida Morumbi. Tinha lá um agente de trânsito. Ele bateu o olho assim, de longe, no meu pai, a mão aqui. Celular. Falou, vamos multar esse cara aí. Celular. Bum! Chegou a multa. Ai, meu pai, caramba, eu não falo. Eu agora tenho um aparelho celular que puxa a antena e solta um flapzinho, né? E coloca aqui assim, né? Meu pai comprou, na época, um suportezinho. Eu não sei nem se ele colou no painel o negócio para ficar direitinho ali. Gambiarra. Aí apertava o botão, ficava num viva voz bonito. Tecnológico. Era tecnológico pra caramba. E aí chegou ali e falou, imagina, eu não estava no celular, eu tenho ali. Eu cheguei e falei, pai... Deixa comigo. Vou fazer o recurso. Vamos recorrer disso daí. Ele, então vamos recorrer, porque isso é um absurdo. Ele ficou na hora, pé da vida, uma injustiça. Aí eu falei, pai, pega aí o extrato das ligações que o senhor fez. Aí ele pegou na internet, né? Acho que não era de escada, já estava mais normal. Já estava mais assim, né? Mas foi lá, pum, peguei, Felipe, e aí? Pai, precisamos do extrato das ligações que você recebeu também, não só a que você fez. Ele tentou, não estou conseguindo, começou a ficar mais bravo, né? Não estou conseguindo, isso aqui, né? Não sei se o pai de vocês também é assim, ele perde um pouco a paciência rápida. Por que você me perde essas coisas? Eu falei, cara, estou tentando te ajudar. Mas aí chegou, vou ligar lá na operadora. Ligou. Infelizmente, nós só podemos fornecer estas informações porque são dados de fora, então só mediante ordem judicial. Aí eu falei, pai, sem problema, pai. Gente, na época o procedimento processual também era distinto do atual, tinha aquela cautelar de exibição de documento. Eu falei, pai, vamos processar a operadora primeiro, vamos processar a operadora. Aí meu pai assim, meu pai já assim, né, acompanhando o raciocínio. Não. Vamos pedir uma cautelar de exibição de documento para fazer com que a gente tenha em mãos o extrato das ligações recebidas e aí a gente protocola o recurso lá no órgão de trânsito. Pode ser, ele? Vamos pagar logo essa porcaria. Aí foi isso. Mas você vê, é o direito administrativo. O direito administrativo na vida. Já assim, lembrando presunção de legitimidade. Isso que eu ia falar. Presunção de legitimidade dos atos administrativos. Presumiu. Um dos atributos do ato administrativo, né? O ato administrativo é presumidamente verdadeiro e legal, não é? Mas é uma presunção relativa, portanto... Como é que fala bonito? Juris tanto. Garota, eu tinha que meter um latim aqui, brega pra um caramba. Mas é isso aí mesmo, mas no fundo é isso mesmo, né? É o direito administrativo no seu dia. Vai pegar um ônibus. Vou pegar um ônibus agora. Se por um acaso acontecer alguma coisa e eu quiser processar alguém, é a concessionária. Se for uma prestação de serviços através de um contrato de concessão, responsabilidade da concessionária. Né? Então, e aí você vai... Se você fizer esse exercício, eu não sei onde você está ouvindo agora, mas se você estiver ouvindo, no seu carro,
Você pode pensar em direito administrativo, multa, poder de polícia, que mais? Quer ver? O carro, a rodovia, tudo isso está no carro. Ah, estou no ônibus. Porque é mais prestação de serviço público do que prestação de serviço de transporte coletivo, né? Exato. E você ir lembrando, mas é legal isso, porque aí você traz o direito administrativo para o seu dia a dia. Aquilo não fica mais distante, inalcançável. Não é penoso. Né? Exatamente. Não. E aí você começa a fazer essas relações, direito administrativo, meu dia a dia, como é que funciona, papá. Vai ficar tudo mais simples, vai ficar tudo mais simples. Exato. É garantido isso, é garantido. Mas bora lá, vamos continuar. Então falamos de licitações, falamos de improbidade. Que outro assunto, assim, que cai bastante na prova, hein? Agentes públicos. Nossa Senhora. E o pior é que agentes públicos, que tema vasto, cara. Quando você fala agentes públicos, é muita coisa. Não, é a vida inteira de um agente público, desde o ingresso até a sua aposentadoria. O cara pode pedir uma licença no meio do caminho. Então, muita coisa. É a vida inteira de uma pessoa. Muita coisa. Eu costumo, assim, quando eu vou ministrar aulas de agentes públicos, eu costumo dividir, em determinado momento da aula, as disposições constitucionais, Perfeito. O que a Constituição fala dos agentes públicos, e as disposições legais. E disposições legais, a 812, né, de 90, porque, né, federal, tal, né? Se torna referência exatamente, pros demais, referência. Então, assim, e a nossa prova nacional, nem tem porquê, né? Exato. Então, eu costumo separar. Isso acho que dá uma clareada, sabe? Acho que dá uma ajudada. Se você estiver estudando aí agentes públicos, eu acho que é uma boa. Quando você for sentar lá em casa, dá uma dividida. Estuda disposições constitucionais, o que a Constituição fala de agentes públicos. E aí você vai dar uma olhadinha. Artigo 37, né? Artigo 37 tem de tudo ali, né? O começo, ali tem de tudo. É o ingresso. Lá tudo ali. Tem um monte de coisa lá no 37. É muito legal. Aquela história de o que pode acumular, não pode acumular, aquela história toda. Exato. Jurisprudência, então, de agentes públicos é uma loucura. uma loucura. É bem vasto. Aí você pega o 38, fala daquela história, o fulano, ele é um servidor, aí ele foi eleito, mandato, papapá, o que ele tem que se afastar, não tem que se afastar, recebe remuneração disso, daquilo. 38. Já mexe até um pouco com o direito eleitoral. Exato. Não, e assim, e as provas agora, elas são muito assim, né? Exato. Relacionando mais de uma matéria, misturando. Pega lá uma questão de constitucional com administrativo, de administrativo com um pouco de civil, sei lá, faz uma mistura daquela. Aí você vai para o 40. 40... Regime previdenciário dos ocupantes de cargo efetivo, está ali no 40. Você pega o 41, estabilidade, perda de cargo do estável. Bom, são os principais ali, eu acho, né, da Constituição. E é engraçado essa situação do 41, Flávia, que vai falar do prazo de estabilidade. O cara foi nomeado, tomou posse e começa o estágio probatório dele. Isso. Né? Passou no concurso, ele vai ter que ter ali uma análise para ver se ele tem chance de tocar aquele concurso que ele prestou. Se ele é bom mesmo para aquilo ou não. Se ele é... A Constituição fala 3 anos. A 8.112 fala 24 meses. Já veio um monte de aluno querer me trucar. E aí? Direto. Aí, você falou 3 anos, é 24 meses, né? Aí, o que você acha que vai prevalecer? A Constituição ou a 8.112? Aí eu dou o contra-ataque. Aí o aluno... Aprendi, professor. Não esqueço mais. 3 aninhos. 3 aninhos, é isso aí. Então, assim, aspectos constitucionais. Vai lá, dá uma lida com carinho, né? Assim, nesses aspectos. Aí, agora eu vou estudar agentes públicos na lei. Então, a 812. Aí vem a má notícia. 812 é enorme, cara. Exato. Cheia de detalhes, tá cheia das coisinhas ali, né? Começa falando lá da forma de preenchimento do cargo público originário, né? Nomeação. Aí depois vem os derivados. E aí você já começa a falar em reintegração. Você começa a esmiuçar muito alguma coisa, para depois você ver ali situações de possibilidade da pessoa assumir um cargo por procuração. Por procuração. Muito doido isso, né? É muito doido. Então, assim... Para tomar posse por procuração. Exato. A gente acha que não, né? Mas é assim. E aí você fala, caramba, olha como é vasto o campo de imaginação do examinador para pleitear alguma coisa dali, daquele meio de campo ali da lei, para depois, ao final, começar a falar de processo administrativo disciplinar. O cara cometeu uma infração disciplinar,
vai sofrer um procedimento. O popular PAD. É, o PAD, e aí se divide em sindicâncias, quando você tem uma infração de menor potencial ofensivo para você que gosta de penal, De penal, né? É, um crime, que não é crime, né? É uma infração, né, disciplinar de menor potencial ofensivo, vai para o rito da sindicância, que é mais célere, né? Então, você tem essas nuances que na aula você tenta fazer com o aluno para ele trazer alguns conceitos que ele já curte. Todo mundo gosta do Tício e do Mévio, né? Todo que mundo se matam. que se matam, né? Aqui em administrativo você vai ver os exemplos, é o Asdrubal. Aí você vai, de onde eles tiraram os nomes o nome? o pessoal do Tício e Mévio. Lá é o Tício e o Mévio que se mata, o pessoal até curte o Tício e Mévio. Aí você tenta trazer um Tício e Mévio ali para um contexto para explicar essa parte de PAD. Então, aí desenrola bem. O pessoal gosta né? mais, né? O pessoal gosta mais. Pior que é verdade Fica mesmo. mais leve. Mas agentes públicos é um tema mesmo que despenca, né? E é um tema também que tem muita jurisprudência, muito assunto de jurisprudência, disso, daquilo, tal. Mas fazer o quê, né? Estamos aí para passar, Flávio. Meu negócio é passar. Então, falamos um pouquinho de licitações, falamos um pouco de improbidade, agentes públicos. O que mais que a gente pode lembrar aqui? O examinador gosta de trazer. Tem um tema assim, que vem caindo bastante, que é a LINDB. A LINDB, é verdade. Não é? Sim. Parece que o examinador descobriu a LINDB, cara. Ele descobriu que a antiga lei de introdução ao Código Civil recebeu lá 9, né, porque teve um artigo que foi vetado, 9 dispositivos do ramo do direito público. E aí não dá mais para manter exatamente. Teve que virar a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Exato, aí ficou a tal da LINDB. E aí começa ali no artigo 20 e a coisa vai, né? Vai. A coisa vai. Então, assim, por exemplo, eu me lembro lá que tem um dispositivo que fala que o agente público responde pessoalmente, né? Por opiniões, tal, quando acontece lá um erro grosseiro, não é um negócio assim? E você vê que conversa bem com a improbidade administrativa, porque ele fala que tem que ser uma coisa dolosa. Uma coisa dolosa, Então, já dá para dar uma passadela de pano para aquele cara que, ops, não era isso que eu queria. Não era bem isso, né? Assim, foi sem querer querendo, né? Um negócio assim. Então, tem essa história. Tem lá falando, e isso eu acho muito interessante, né? E uma tendência que eu vejo do direito administrativo é de trazer um pouco para situações práticas, né? E a LINDB agora faz muito isso, expressamente, né? Expressamente, né? Então não é possível decidir tanto no campo administrativo, por valores abstratos. Exatamente, só com valores abstratos. Então é preciso que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Exato. Isso é muito legal, né? E as circunstâncias que nortearam a conduta do agente naquela ocasião. Será que se tivesse qualquer outra pessoa no lugar... Não faria a mesma coisa, né? Faria igual ou não? Exato. Então, eles meio que norteiam todo um cenário para entender o contexto do que foi feito ali na ocasião. Isso é bacana. Eu também acho. Achei que deixou um pouco mais próximo, né? Ficou mais real, vamos dizer, essa história da LINDB. Não mecaniza, né? Não fica mecanizado. Deixa a coisa analisada caso a caso. Então. Principalmente quando se fala, em vários momentos a gente vê isso, né? Empresas que vão ser sancionadas. E aí você tem que tomar muito cuidado para não inviabilizar, né, a atividade econômica. Você mata uma empresa, você mata o emprego de uma galera. Exato. Então... Se você coloca lá uma sanção mas absurdamente restritivo, você pode acabar ali não só com a empresa, mas com todo o que tem de social em volta da empresa, né? Empregos ou aquilo que vive em volta ali. É complicado isso, mas eu achei que mandou bem de trazer um pouco mais de realidade, né? E o que é legal também na LINDB, Flávia, é que conversa em alguns aspectos com a lei que regula o processo administrativo federal. Fala em consulta pública, audiência pública, 9784 de 99, também fala disso, né? O princípio de segurança jurídica trata na LINDB, também tem na 9784. Então, assim, foi uma mudança, foi um acréscimo que fizeram, mas foi pertinente. Eu achei bem justo. Ficou legal. E você falou agora da 9784, eu estava lembrando disso, né? Sempre nas aulas, quando eu vou falar da 9784 de 99, eu sempre digo assim, eu não sei por que na faculdade os professores não abordam essa lei.
Não Porque aborda, é raríssimos verdade. professores abordam essa lei na faculdade. Não sei se não vem no E é uma programa. lei curta. É uma lei curta, é uma lei simples e é uma lei super importante, cara. Super. Na 9784 de 99, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha nela, porque Nossa, é. vai te ajudar. Vai te Ajuda. ajudar. Tem muita coisa lá na 9784 de 99. Sabe assim, você tá lá, sei lá, esperando para ir ser atendido no dentista, né? Alguma coisa assim. Dá uma olhadinha, dá uma lidinha na lei. Aproveite esse tempo, sabe? Aproveite e você fala, não, pô, que você lê ali um dispositivo que cai na tua prova, cara. Não é? Não é justo. É uma maravilha. Não, e se tá cobrando letra de lei e você já meio que familiarizado com o texto dela, pô, Exato. você tá unindo o útil ao agradável. Exatamente. E é uma lei fácil, facinha, numa sentada. Você dá um tapa na 9784 de 99. Ó, lá fala de recurso administrativo, fala de delegação, avocação, Autotutela. competência, autotutela, princípio da autotutela, né? Fala tanta coisa. Meu, você vai estudar atos administrativos, você precisa da 9784 de 99. Obrigatoriamente. Não é? Vai precisar. E assim, eu não sei por que o pessoal não... Não. Eu considero uma das principais leis de direito Não, ela é administrativo. um belo resumão de direito exato. administrativo. É muito Super. legal, é muito legal mesmo. Então, ó, aproveita o seu tempo. A Flávia, eu detesto ler lei. Eu também. Quem é que gosta, cara? Fora que assim, né, pra que eu vou ler lei se tem os vados? Sim, eu entendo isso. Só que assim, nós estamos naquele momento que a gente tem que passar. Não é para discutir, né? Agora eu vou fazer... É aquela pergunta, o que a senhora acha? Eu acho que o senhor acha. Né? Essa é a resposta certa agora, né? O que a senhora acha? Eu acho que o senhor acha. É assim. Então, assim, se o examinador está perguntando texto de lei, não adianta brigar. Não adianta brigar. não dá. Você vai ter que dar uma lida. Total. Aproveita esse tipo de lei, que é mais simples, é mais curta. A 9784 é assim. A 8987 de 95, Sim. concessões, permissões de serviços públicos, também uma lei curta, Curtinha. uma lei relativamente simples, que despenca nas provas. Então, pega aí, ó, essas duas leis talvez sejam das mais importantes e das mais simples também. Também. Não é? Não, com certeza. Eu acho, pelo menos. E, cara, você falar de serviço público, você já consegue trazer muito caso prático que Muito. todo mundo já viveu. É. Né? Um acidente que o motorista da concessionária causou. sim. Será que o município, né, que foi aí, que é o poder concedente, será que ele vai responder também? é. E aí você começa a ver que existe disposição específica na responsabilização da concessionária. É isso E aí você já começa a estudar também, já fazendo o link com o 37, o 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que aí, cara, na segunda fase, eu sempre falo para a galera, cai alguma questão envolvendo responsabilidade civil, né? Vai direto. Vai no 37, parágrafo 6º, mas era concessionária. Você já tem o artigo 25. Então, você já consegue fazer uma linkagem bacana para você ter um passo a passo, né, de sintonia, de raciocínio para a prova. Então, assim, você que está na dúvida ainda do que você quer fazer na segunda fase, a gente... Venha para nós. não tem o que pensar, Venha cara. para nós. Não tem o que Direito pensar. administrativo. Né? Tudo é interligado, você vê. Olha, nesse tempo que a gente já conversou, cara, a gente conseguiu fazer com que a Constituição Federal conversasse com a improbidade administrativa, com responsabilidade civil, com a Lei 898795, que é a que regulamenta os serviços públicos. Cara, tá tudo junto, tudo tá tudo... mastigadinho, cara. São leis esparsas, são muitas leis esparsas, mas se conversam. Se conversa, a LINDB se conversa com 9784 de 99, a gente já demonstrou aqui, com um bate-papo de boteco aqui, na cerveja, é água. Mas aqui tá assim, cara, enfim. E quando você, que a gente está comentando, né, você traz o direito administrativo para o seu dia a dia também, as chances de você reproduzir alguma coisa que vai acontecer na sua prova, as chances são grandes. Sim. Por quê? Qual o perfil da prova da GV? Né? Eles contam lá um caso, né? Contam um caso, né? Contam lá um casinho, para esgotar a cabeça da pessoa. Exatamente. Aí conta um caso, Maria, e aí faz a pergunta. Então, é sempre mais ou menos assim que a GV faz a questão de administrativa. É o estilo GV, né? Toda a banca tem o seu estilo. Esse é o estilo da GV. Ela conta um casinho, às vezes um enunciado maior, às vezes um enunciado menor, mas é mais ou menos assim. Conta lá um caso e aí tem as alternativas para você, né, responder aquele negócio. Então, quando você constrói esses exemplos, ou mesmo quando você dá uma lida na jurisprudência, né, que aí você vê o caso. Então, você vê o caso e aí você dá uma lidinha, aquilo dentro, né, do dia da prova, que a possibilidade daquilo cair é muito grande. E aí, se cai um negócio que você já leu ou que você já tem uma ideia,
é partir para o abraço, né? Verdade. Então, eu acho que isso também é muito legal quando você traz o direito administrativo assim, para o seu dia a dia. Justo. Né? É uma tentativa de você ficar mais próximo, de ter mais intimidade com a matéria. Porque, efetivamente, é uma matéria do seu dia a dia. Claro. É que a gente acaba não lembrando, né? Mas é isso aí. Mas é o que você falou, você acorda, acende a luz, já está em contrato. Já tá em contrato. Você sai de casa, tem um guardinha fazendo um sinal com apito. Isso já é um ato administrativo, né? É isso um aí. apito, né? Já é considerado um ato. Então, puxa, você vê ali um posto de gasolina que foi ali com as bombas todas lacradas. Cara, poder de polícia. Poder de polícia é muito dia a dia, né? Muito, tem muito dia a dia poder de polícia. Vai cair na prova. Limitação de direitos, né? Vai limitar, poder de polícia, lembrando, vai limitar direitos individuais em benefício da coletividade. Poder de polícia, eu costumo dizer nas aulas, ele existe para evitar o caos. Sabe assim? Justo, é verdade. É para que as pessoas possam viver em sociedade. Porque, assim, todo mundo gosta de bater no peito e falar que tem direito, né? Que é o meu direito. Mas é básico. O meu direito começa quando o seu termina. Exatamente. Não é gostoso falar isso? Exatamente. Mas esse aí, o cara pensa, né? Poder de polícia é clássico. Nós vivemos aí, né, essa história da pandemia, poder de polícia despencando, né? Ah, vai fechar o seu restaurante às 10 horas. Não, meu direito de exercer a atividade. Tá, seu direito está garantido, mas está limitado. Você vai fechar às 10 horas, por quê? Porque nós estamos aí com essa pandemia e assim vai. Exato. E assim, é bem isso, né? Poder de polícia, é fundamental para evitar o caos, para evitar o caos. A administração pública tem esse poder, essa prerrogativa, dentre outros, e ela usa. E tem que usar. Tem que usar. Porque lógico. a omissão também... também gera consequências, né? Se o agente público ele não utiliza, isso gera consequências. Totalmente. Aí, uma vez me perguntaram assim, tem essa história de poderes, tem vários poderes, tem poder disso, poder daquilo, aí tem poder disciplinar. O nome é bom, né? Poder disciplinar é usado para punir, tal, sancionar, disciplinar. Poder de polícia, Flávia, também, em muitos momentos, é utilizado para punir. Nem sempre, mas é o que a gente mais conhece, né? Porque o ser humano ele gosta dos atos repressivos, né? É o que a gente dá mais atenção. Então, eu tenho o poder disciplinar, que, por natureza, é um poder punitivo. Sim. Tem o poder de polícia, que muitas vezes pune. Qual a diferença entre eles? E isso o examinador gosta de perguntar. Quer saber. Exatamente, quer saber. Quer saber se você manja. Você vai pensar o seguinte, quem está sendo punido? Se quem está sendo punido é alguém que tem uma relação especial com a administração, é o poder disciplinar. Se essa pessoa que está sendo punida, ela não tem uma relação especial com a administração, poder de polícia. É o poder de polícia. Fulano servidor foi advertido. Poder disciplinar. Ele tem uma relação especial. Vai tomar um PAD. Exatamente. Vai tomar uma sindicância. Exatamente. Agora, você foi multado, tá? Estaciona teu carro no local proibido. Você tem uma relação especial? Não tem. Imagina abrir uma sindicância por causa disso. Não, você vai tomar a multa, vai chegar a multa na sua casa. Então, assim, para você identificar se é poder disciplinar ou poder de polícia, fácil. Quem está sendo punido? Se é alguém que tem uma relação especial, beleza. Poder disciplinar. Se é alguém que não tem essa relação, poder de polícia. Justo. Não é? Poder de polícia que está lá no artigo 78 do CTN, do Centro de Tradições Nordestinas. O que está fazendo lá o poder de polícia? Mas tem uma razão, né? Tem uma razão. Por causa das taxas. Lembra das taxas? Né? Aí conversa direito administrativo com direito tributário. Vamos abalar Bangu. Exatamente, glorioso Caio. Aí conversa direito administrativo com direito tributário. E a OAB tá cheio, né? A gente até comentou aqui, de misturar temas, né? Então, esse é um assunto. Você mistura poder de polícia com taxa e aí dá direito tributário, né? Examinador gosta dessas coisinhas, né? Gosta é coração peludo, né, Flávio? Exatamente. Coração peludo dele. Pelo amor de Deus, né? O cara gosta. E aí vai com esses poderes. Tá doido, pode parar. Um outro tema que muitas vezes o candidato ele acaba esquecendo, e é um tema importante, e acaba esquecendo porque, normalmente, quando a gente vai estudar administrativo, né, tem mais ou menos aquela ordem, né? Então, vem princípios, poderes, atos.
Intervenção do Estado na propriedade costuma ser um dos últimos tópicos. Verdade. Normalmente, assim, você começa, é princípios, é poderes, né? E aí vai, né? Normalmente é assim, a intervenção do Estado é um dos últimos temas. E eu acho que o examinador sabe disso. Eu acho que ele sabe. Porque quando ele faz alguma questão de intervenção do Estado na propriedade, ele já vai pensando que vai derrubar, né, o candidato. Porque ele já está cansado de estudar, né? Ele já está cansado, chega no finalzinho, ele já está cansado de estudar e ele não estudou muito bem. Ele vai abrir mão desse tema. Ele vai abrir mão desse tema, né? E aí vai, consegui aqui, Ô, Dê, pega uma aguinha para mim que eu consegui a proeza de tirar o pedacinho aqui da E não se sinta sozinha nessa. Você também conseguiu? Eu também. Já abre pra gente. Não, se eu furar aqui, vai voar água pra todo lado. Simples assim, né? Vai voar água pra todo lado. Aí vai ser muito legal. Drama, aqui, eu já picotei toda a binha dele. Eu não vou nem tentar mais, porque eu atrapalhado do jeito que eu sou. Aparece, Denise, tudo bem. Obrigado. Eu já meti o dedão. Meteu o dedão aí? Agora foi. Agora vai. Tem a canequinha aqui bonitinha, né? Então, aí chega lá na intervenção do Estado na propriedade, né? Tem várias modalidades de intervenção do Estado na propriedade, beleza? Aí, tombamento. Tombamento tem uma pegadinha clássica, velha, que o examinador coloca assim. Tombamento recai apenas sobre bens imóveis. Não, que a galera fica totalmente adstrita àquela situação que ele vê, nossa, tem um imóvel, uma fachada zoadaça ali. Isso, Só imóvel mesmo. Tombaram os casarões da Avenida Paulista. Então, a pessoa só lembra do tombamento do bem imóvel. Mas, cara, pode tombar um quadro. Sim. Não é? Pode tombar a moldura do quadro. Não é assim um negócio desse? Não, um contexto cultural. Nossa, coisa tomar assim. Uma caneca aqui, um aspecto cultural de tal lugar, tomba. Não sei o quê. E tomba, né? Bens materiais e imateriais. Exatamente. Assim, é que o tombamento, né, a gente vê, né? O tombamento, assim, para o proprietário do bem tombado, cara, é um elefante branco. Total. Elefante branco, porque o proprietário, escuta só, é ele que tem a responsabilidade de preservar o bem. Mas tem uma situação, é o Decreto-Lei 25 de 37, né? Você vê como foi uma denominação ainda, né? Se utiliza a forma decreto-lei. Hoje não tem mais, não, né? No 59 da Constituição tem todos os modelos normativos, não tem mais decreto-lei, mas é uma situação que verificaram na época que foi possível abarcar e recepcionar essa lei, o decreto-lei. E aí, no artigo 19 do Decreto-Lei, fala dessa situação do ônus do proprietário. Mas tem um negócio que não é muito assim, difundido, né? Lógico que conhecimento da galera. Mas, se você não tem dinheiro para custear aquele tombamento, é uma situação lá que beira a década de, sei lá, né? 30. Eu não sei quem é que vai conseguir recuperar uma fachada dessa, é muito específico, é muito caro. Eu não tenho dinheiro para custar isso, para pagar isso. E aí, o que eu faço? O cara tem que comunicar. Eu não tenho grana. E aí, a administração pública também vai chegar e vai falar, eu que tenho a grana? A administração pública, normalmente, o que mais fala, eu não tenho grana, não tenho grana. Porque assim, vamos combinar que se ela tivesse grana, ela não tombava, né? Exato, justo. Ela tomba justamente porque ela não tem grana e ela passa para o outro, né, a responsabilidade de preservar o bem. Não, mas fica uma brincadeira de passa ou repassa. Lembra do programa que tinha? Não sei, passa. Aí o outro, repassa. Aí paga. Era essa brincadeira lá do programa. Então, se a administração pública também não tem o dinheiro para arcar com os custos de manutenção daquele bem tombado, aí levanta o tombamento. Aí, tipo, você tinha interesse em tombar. Agora não tem mais. É meio bizarro isso. É meio doido isso. E a pessoa, assim, ó, eu sempre quando eu vou falar de tombamento, e eu tenho tempo para isso,
eu gosto de lembrar de um tombamento que aconteceu na Avenida Paulista que eu achei que foi bem legal. Achei que foi bem legal. Que foi a Casa das Rosas. Ah, é. Porque, assim, o que eles fizeram na época, né? Que eu achei bem interessante. Porque, assim, o tombamento, tombou a casa, tá? Uma casa na Avenida Paulista. Nossa. Valendo, nem imagino quanto, né? Nem imagino quanto. Aí tombaram. Aí, pô, e agora? O dono da casa, o que vai fazer? Não posso fazer mais nada. O que eles fizeram? Eles deixaram que o prédio fosse construído no fundo da casa, né? E aí este prédio preservava a casa. Então, eles uniram os interesses econômicos, que a gente não pode deixar também de lado, porque, né, dinheiro... Não dá para fechar os olhos. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, a preservação do bem. Então, ficou a casa, a mansão na frente, preservada, bonitinha, super legal. Muito legal. E, no fundo, né, e assim, um prédio lá, umas empresas, tal, cheio do dinheiro. E aí ficou bem legal, cara. Sim, comunica o quarteirão inteiro, né? Você consegue entrar pela Alameda Santos. Eu achei que foi bem resolvido. Poucas vezes eu achei que isso foi resolvido assim, dessa forma, né? Foi, de uma foi forma bem inteligente. Bem inteligente. Porque, normalmente, o dono do bem tombado, ele fica realmente com um elefante branco, né? Fica, não sabe o que fazer. Fala, vou deixar para as próximas gerações. Exato. O cara vai falar, minhas próximas gerações, o que elas vão fazer com isso? Vão fazer com isso, né? Pô, ainda não tem como, né? Exato. Teve uma época que também na Avenida Paulista, grandes bancos, né? Sim. Utilizavam essas casas tombadas. Agora ninguém vai mais ao banco, né? Tinha McDonald's também. Usaram uma casa tombada para ser um McDonald's. Era mó legal. Era muito legal. E os bancos, assim, chegava a época, final do ano, eles faziam meio que uma competição, né? De decoração de Natal. Tal. Ainda tem isso, Flávio? Eu acho que não, porque assim, mais, né? o povo não vai mais ao banco, né? Não vai mais, Ninguém vai mais ao banco, né? Tudo é feito no aplicativo. Então, esses bancos que até brigavam para ter uma sede mais bonita, a decoração mais bonita, tal, eles não usam mais. Não usam mais. Não usam mais. E era bonito mesmo. O pessoal pegava, saía com o carro para ver como é que ficava a noite. Estamos saudosistas. Era, exato. Não faz nada. Ninguém saiu do carro, mas todo mundo sai e volta maravilhado. Que legal. Que era muito legal mesmo, era muito legal. O tombamento é algo assim que pô, quem é o dono do bem... Lembrando que o dono do bem tombado continua dono, né? Continua dono. Porque o tombamento, ele não retira a propriedade, tá? Sim. O dono do bem continua... Ele pode até vender o bem. Ele não perde o bem. É uma restrição. Exatamente. Uma modalidade restritiva, né? Tem outras modalidades restritivas também. Tem a requisição, tem a limitação, a ocupação temporária, a servidão, né? Diferentemente da desapropriação, que é uma modalidade supressiva. Por quê? Porque a pessoa perde a propriedade. A desapropriação perde a propriedade. Já era. Aí, tem uma outra situação em que eles perdem a propriedade. Que aí é mais estudado no constitucional. Sim, que é artigo 243. Exato, o glorioso confisco, né? Então, tem lá o confisco, plantação ilegal de plantas psicotrópicas, trabalho escravo, tal, né? Tem essa história aí. Que é legal que na desapropriação ainda a pessoa recebe uma indenização prévia e justa ou a títulos de dívida pública. Mas no confisco... Confisco não. Mas também era só o que me faltava, né? Não, o cara ser indenizado porque estava lá fazendo exercício de trabalho escravo ali. Não, ou então você assim, não pode fazer. Toma aqui uma indenização por isso. Não. Pô. A sua maconha tá muito bem plantada, tá bem verdinha, essa né? Boa. E vai indenizar o cara? Não tem condições, né? Não tem como. Né? Desapropriação não tem como. Mas intervenção é um tema legal e é um tema que normalmente é estudado no final. Exato. Talvez por isso o examinador, né, volta e meia, vem lá com uma questãozinha de intervenção. O que mais que a gente pode lembrar aqui, Felipe, do nosso dia a dia aí, do maravilhoso mundo do direito administrativo? Bens públicos. Bens públicos. E aí, de novo, a gente vai falar de uma legislação esparsa. Código Civil. Código Civil. Código Civil é onde está a definição de bem público, cara. Tem umas coisas que não dá para entender, né? Não dá para entender, mas enfim, mas tá é lá, o que temos. Tá lá, né? É o que temos para hoje. Exato. Artigo 98. Bem público é o que pertence à pessoa jurídica de direito público. Ponto. É um artigo meio desaforado. Parece meio bruto meio mesmo. Bruto, né? O restante tudo é bem privado. Né? Mas é isso aí. Todos os bens de uma pessoa jurídica de direito público são chamados de bens públicos. Basta pertencer a uma pessoa... A quem que é pessoa jurídica de direito público mesmo, Flávia? É você que está aí no seu carro, né? Está aí no trânsito pensando, mas quem é mesmo pessoa jurídica de direito público? União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, não é?
pessoa jurídica de direito público. Uhum. Todos os bens são bens públicos. Exato. Né? E aí, tá, mas o que importa saber se um bem é ou não público? Qual a utilidade? Muita. Se um bem é público, lembra? Ele vai ter aquelas garantias, Tem ou toda uma proteção, prerrogativas, exato. ou atributos. O povo agora gosta de inventar nome, né? Ou um regime jurídico, né? Assim, então, tem a impenhorabilidade, não onerabilidade, imprescritibilidade, inalienabilidade. Caramba, são as características, né? São o porquê é importante saber se um bem é ou não público. Porque se ele for um bem público, por exemplo, ela é imprescritível. Tá, e o que significa mesmo isso? Não pode ser usucapido. Essa palavra horrorosa, usucapido, mas existe. Mas é. Toda vez que eu falo essa palavra, eu penso nisso. Falo, né? Mas existe. Né? Então, não adianta. Aí vem aquela... Aí, às vezes, na prova, o examinador faz assim, ó, conta uma historinha bonitinha, né? Porque uma família, né, durante não sei quantos anos, está ocupando um terreno que pertence ao município, posse mansa e pacífica, não sei o quê. Não adianta. Não vai rolar. Não vai adquirir a propriedade. Não adianta. Ah, por que não? Porque é bem público. E se é bem público, é imprescritível, ou seja, não pode ser usucapido. Infelizmente. Então não adianta. Ocupou por quantos anos, não interessa. Não interessa. Eu acho que já caiu na prova uma situação de um ônibus, de uma prestação, né, de coletivo no município, prestado diretamente pela administração, e é um ônibus que começou a ficar abandonado ali e tal, criando ferrugem. O particular viu aquilo, deu uma recalchutada no negócio. Vou pegar para mim. Né? E começou a fazer, tipo, sei lá, desmontou alguns bancos, fez um lugar ali para o pessoal tomar um suco, um sorvete, não sei o quê. Deu uma destinação. Deu uma destinação. E aí falou assim, então aí agora a administração pública falou, o que é isso? Tá certo a forma enfim, de se impor que a administração fez perante esse particular, que deu uma destinação específica, né? Um negócio que estava apodrecendo ali no tempo. Então, não vai. Não tem como pegar entendeu? E adotar para si como seu. Não dá. Não tem, é imprescritível, não tem como. Uma situação bacana de prova de bens públicos também falava de um prédio da administração, onde ela tinha ali as suas atividades diárias, e o bem pegou fogo. Pegou fogo, tal, não sei o quê, e aí começa a falar do tipo de bem público que nós temos. Como é que é? E aí o que acontece? Ele era um bem de uso especial, porque é onde está tendo a atividade da administração. Aí a galera ia lá, beleza, é isso. Era antes do incêndio, porque depois ele não teve mais utilidade, então ele foi desafetado, né? Não tem mais afetação ao serviço público. Então, aí ele se torna um bem dominical. Então, tem que pegar essas nuances do tipo... característica do bem público, como que ele era, como que ele ficou de uma situação, será que mudou o tipo? Você tem bens de uso comum, né? Praças, né? Você tem os bens de uso especial. E isso também está no Código Civil. Está tudo no Código Civil. Isso também está no Código Civil, cara. Tudo está lá. Está tudo bonitinho lá. E outro cenário bacana de prova, quando trata de bens públicos, coloca uma situação de um bem de uma concessionária. A concessionária estava lá, sei lá. Eu gosto de dar esse exemplo em aula, Flávia. Sabe aquela máquina que faz o recapeamento da pista? É um rolo compressor, né? Isso. Robusto, assim. Vamos imaginar que essa concessionária está meio mal das pernas. É uma pessoa jurídica de direito privado. Então, os bens dela não são bens públicos. Então, a galera pensa nesse primeiro momento, não, é da pessoa de direito privado. Só que se aquele bem está sendo utilizado para uma prestação de um serviço público, né, o recapeamento da via, então, naquele momento, aquele bem está afetado a uma prestação. E aí ele recebe as características dos bens públicos. Inalienabilidade e impenhorabilidade. Eu sou o exequente, estou executando aquela pessoa jurídica de direito privado. Porventura, sagrou-se vencedor ali de um certame, né, que foi ali precedido de concorrência, né, na licitação, e aí ele virou um concessionário. Então, vou penhorar aquele bem. Não, mas aquele bem está fazendo uma prestação de um serviço público, está auxiliando no fazer o tapetinho da pista, né? Todo mundo fala, eu passei, estava um tapete. Tapete, coisa mais linda. Não pode penhorar também, porque eles recebem ali característica de bem público
por estar afetado à prestação do serviço público, vinculado, a partir do momento que a obra acaba, aí sim eu posso penhorar. É muito doido, né? Então, porque assim, os bens públicos, que são os que pertencem à pessoa jurídica de direito público, têm as características In natura. Imprescritibilidade. Exato. E os bens das pessoas jurídicas de direito privado Que estiverem afetados à prestação de serviço público vão ter as mesmas prerrogativas, exato. né? As mesmas características. É por isso que, como você estava contando aí, esse bem é imprescritível, é impenhorável, todos os durante a da vida, execução né? daquela obra, do serviço, verdade. recebe como se fosse bem público mesmo. Esse da desafetação, eu me lembro também de uma vez que caiu, era uma biblioteca. Aí tinha lá a biblioteca, papapá, tal. Aconteceu uma enchente, então a biblioteca era um bem de uso especial. Sim. Né? Uma destinação. Aí aconteceu uma enchente, destruiu tudo, acabou com os livros, papapá. Bem dominical. Não tem destinação específica. Não tem mais destinação. Então ele foi desafetado. Lembrando que a afetação tem o mesmo sentido de destinação. Então um bem afetado é um bem destinado. Exato. Um bem que foi desafetado foi retirado da destinação. Justo. Né? Então é a mesma história aí, mas ele contou, aí ele mudou para a história da biblioteca. Né? Que houve enchente, papai destruiu tudo. E aí houve essa desafetação também. Justo. Então, bens públicos também, e normalmente as questões são mais ou menos em volta disso. Né? Mais ou menos em volta disso. Exato. E uma situação de segunda fase que caiu e que tirou muita gente ali do seu ser ali, né? Voltando um pouco na intervenção do Estado na propriedade, Flávia. Desapropriação indireta. Desapropriação indireta. Isso caiu numa situação do pessoal que, quando você... É a mesma coisa, né? É as coisas clássicas da prova. Foi para Portugal, perdeu o lugar, não é? Não tinha mais ou aquela menos coisa? isso, tinha essa história. É sempre assim, a pessoa saiu, foi viajar, quando ela retorna para casa, não encontra mais o bem das mesmas características que ela deixou. Já está virando uma escola, já virou uma escola, já virou um hospital. Mas o que é isso? Eu, indiretamente, fui desapropriado, ou seja, eu não recebi a indenização por isso. Então, teve gente na segunda fase que ingressou com a ação indenizatória. E aí, existe o artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 41, que trata exatamente dessa situação da desapropriação indireta, a ação de desapropriação indireta, que também tem uma finalidade de indenização. Aí o coração do examinador olhou assim e falou, rapaz, se o mesmo contexto da ação de desapropriação indireta também tem esse viés indenizatório, eu vou aceitar. Vou aceitar quem fez indenização, né, uma ação indenizatória. Então, percebe que tem muitas situações que ficam tão batidas que quem estuda direitinho, bonitinho, vendo casos práticos, provas antigas, vai pegar o jeitão da prova. Pega o jeitão. Pega o jeitão e joga com o regulamento embaixo do braço. Eu sei que a OAB faz perguntas desse tipo e você vai vendo que vai sendo reformulado alguma coisa, mas o contexto é sempre parecido. E o que a gente falou logo no comecinho, que a gente estava aqui no nosso bate-papo, né? Administrativa, são sempre os mesmos temas, né? Você pega ali, são 10, 12 temas e as questões são sempre mais ou menos sobre aqueles assuntos, né? Então, na medida em que você faz as provas anteriores, que você, né? Tudo isso que a gente está dizendo aqui, você chega na prova, você chega super bem preparado. Bem preparado, né? E é importantíssimo, porque são 5 questões, né? 5 questões de administrativo. É um número grande. Nossa, é um número legal. Fase é um número legal. É para levar em consideração, Flávia. 5. Você acertar 5, o cara que estava lá com 35 pontos, acertou as 5 de administrativo, fez 40 e foi para o abraço. É isso aí. Caramba, cara com 35 você fala, o cara não vai conseguir passar. Não, ele fez pronto. Fez mais 5, acabou. Porque assim, se você fez 40, 41, 80... Dá no mesmo. É a mesma coisa, né? Eu lembro, é a mesma coisa. Eu lembro do Caio, ele falou um negócio muito engraçado um dia. Você quer fazer 80 pontos? Você quer dar entrevista na Veja? Né? Exatamente. Ou você quer passar para a segunda fase? Ou você quer passar? Então vamos passar. Então vamos jogar com quem pega e fica... quais as disciplinas que eu vou focar mais para fazer com que eu consiga atingir a pontuação bacana para ir para a segunda fase? Cara, administrativo é uma delas. É uma delas. Sabe por quê, Flávia? É que eu gosto de futebol. Né? Eu gosto, mas eu não quero falar de futebol com você. Deveria falar sobre isso. Não queremos, não. Não queremos. Observação. Estamos gravando esse podcast após um maravilhoso Corinthians e Palmeiras. Quer conversar comigo, Flávio? Em que o glorioso Corinthians...
Ai, meu Empatou. Deus do céu, a aos Flávia 53 comemorando do empate, segundo cara. tempo. Não dá pra tem que comemorar com empate. aquele time, dá pra comemorar qualquer coisa. Aos 53 do segundo tempo, com 9 jogadores, tá? Eu queria só deixar registrado isso para a história, tá bom? Que ele foi tirar aquela mão, cara. Mas, enfim. Caiu já na prova da OAB, Flávia, um dispositivo da Constituição Federal, é o artigo 217. E lá fala de uma questão desportiva. Olha só. Fala da estrutura organizacional administrativa da justiça desportiva, que não deixa de ser um âmbito do nosso ramo, sim, né? Sim. Então você tem hoje, né, aquelas disputas, o cara tomou um cartão, xingou não sei o quê, chutou o microfone, né, não sei o quê, tem aquelas coisas de jogo, né, emocionado, né? Imagina se o Abel recebe algum cartão, não recebe nada. E vira e mexe, vai lá e cai num tribunal administrativo, que é esses TJDs, o STJD. Então são tribunais administrativos. Então foi fazer um questionamento na prova a respeito desse dispositivo que trata da competência, até que ponto a gente consegue acionar a justiça, o poder judiciário efetivamente, já que esses tribunais são administrativos. Então, um juiz de direito, quando que ele vai enfiar os bedelhos dele, as opiniões, a análise dele sobre um mérito administrativo? Então, aí a pessoa fala, meu Deus, direito desportivo na prova, eu não sei de nada, esse examinador tá louco. Cara, se você estudou, sabe um pouquinho de direito administrativo, você matava essa questão. Porque o juiz ele vai analisar a ilegalidade de eventuais atos administrativos. Ele não vai analisar se o Abel Ferreira merecia ou não ser punido disciplinarmente nas regras administrativas do futebol. Ele vai verificar se o procedimento que levou a ele ser apenado com alguma medida, suspensão de 3 jogos, alguma coisa, se teve alguma coisa de legalidade ou não. Ele vai analisar a ilegalidade do ato. Ele não vai analisar o mérito administrativo da coisa. E isso é uma situação que você não leva só para o ramo do desporto. Você leva para qualquer situação. Né? Assim, dica, hein? Falou de anulação, você lembra de ilegalidade. Falou de ilegalidade, você lembra de anulação. Porque a licitação foi anulada. Já sei. Uma ilegalidade. Teve uma ilegalidade. Porque o contrato foi anulado. Ilegalidade. Por outro lado, revogação, inconveniência e inoportunidade. Falou de inconveniência e inoportunidade, você lembra de revogação. Então, esses parzinhos assim, né? Anulação, ilegalidade, revogação, inconveniência, você não pode esquecer. Não pode esquecer. Não pode. Porque isso pode aparecer um ato administrativo, uma licitação, um contrato. É um assunto coringa. Exatamente, um assunto coringa. Você consegue aplicar ele em diversas situações. E sabe onde está isso? 978499. Você pega ali o artigo 53, fala que a administração vai anular atos ilegais, né? Está lá, na lei que nós comentamos aqui, uma lei super importante. Né? Então, está lá, lembra do artigo 53, está lá, autotutela, essa história toda. Né? Então, é algo que bastante útil que está, de novo, na 978499. Né? Exato. Cara, é muita... Felipe, sabe o que eu queria te pedir agora, um instantinho? Que eu queria falar uma coisinha de previdenciário. Lógico. Você me dá um... Porque, claro, assim, eu vou aprender agora aqui. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com 2 matérias que os alunos têm verdadeira paixão, né? Que é administrativo e previdenciário. Administrativo e previdenciário. Então, assim, só pra gente finalzinho, eu queria falar alguma coisinha de previdenciário. Flávia, eu odeio previdenciário, eu não sei, eu não quero saber, tem raiva de quem sabe. Tá, calma, muita calma nessa hora. Não. Previdenciário tá vindo com 2 questões, tá? 2 questões. É muito pouco. Bom, se você é uma pessoa que fez 38, por exemplo, essas 2 podem ser muito importantes na sua vida. Vai ficar confiando só nas possíveis anulações? Pode ser muito importante para você. Direito previdenciário, eu vou dizer, não é difícil. É fácil. Não, também não é fácil, tem nada fácil. Mas não é o terror que os candidatos pensam. Não é o terror que os candidatos pensam, tá? Direito previdenciário tem vários assuntos, tem vários regimes previdenciários, tem muita coisa em previdenciário. E como o previdenciário ainda não é matéria de segunda fase, no edital não vem discriminado o que cai em previdenciário.
É diferente de administrativo. No edital, vem lá, administrativo vai cair isso. Previdenciário não. Porque só existe essa descrição quando eu tenho uma matéria de segunda fase, o que não é o caso de previdenciário. Então, assim, a gente meio que tem que, né, ir tentando adivinhar o que o examinador vai perguntar. Nós só tivemos, até o momento, 2 provas com previdenciário, portanto, 4 questões. As 4 questões foram sobre regime geral de previdência social, que é o do INSS, tá? É o do INSS, regime geral, trabalhadores comuns. Ah, tem outro tipo de regime? Tem um monte. Tem regime privado, tem regime complementar, tem regime próprio, tem um monte de regime. Mas estas últimas e primeiras provas, 4 questões, foram sobre regime geral. E mais, foram sobre a parte de benefícios de regime geral. A parte de introdução e a parte de benefícios. Então, não tivemos questões de custeio, dinheiro que entra, contribuições. Ah, Flávio, mas o examinador pode aparecer com uma questão de custeio? Claro que pode. Ah, ele pode perguntar uma previdência complementar? Claro que pode. Mas não parece que é para esse lado que ele está indo. Aparentemente, tá? Ele está em regime geral, a parte introdutória, então, tipos de segurados, tipos de dependentes, carência, período de graça, esses assuntos que fariam parte aí de uma parte introdutória, e a parte de benefícios, tá? Não sei, vamos observar, né, e vamos torcer para continuar assim. Porque realmente é a parte mais interessante, né? A parte que está mais próxima do nosso dia a dia. Todo mundo está afim de um benefício, né? Da Previdência, né? Então, assim, vamos torcer para que continue assim, e eu acho que vai continuar assim, tá? Então, aí você dá uma olhadinha na Lei 8.203 de 91, acompanha aqui os nossos eventos, acompanha nossas aulas, e com certeza você vai mandar bem, além de mandar bem no maravilhoso mundo do direito administrativo, justo. Vai mandar bem no maravilhoso mundo do direito previdenciário, né? Legal, valeu. Cara. Valeu demais. Valeu, Felipe. Legal, pô, gostei, curti. Também gostei, espero que o pessoal tenha curtido também. Também espero. Espero que esse períodozinho aí que a gente falou, né, de uma forma informalmente aqui do direito administrativo, vá te ajudar na sua prova, para que você vá para a segunda fase, faça direito administrativo. Tô brincando, pode fazer qualquer matéria. Aí faça aí a segunda fase e consiga o seu objetivo, consiga a sua carteira. Tá bom? Obrigado, Flávia. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto tchau. E até a próxima. Valeu, tchau. obrigadão.